Nossa quarta aula de Cristologia, e hoje nós vamos falar de um assunto super importante. Claro, todos os outros são importantes, né? Mas esse, especialmente para nós, convertidos, seres humanos, né? É uma coisa super importante, que é Jesus Cristo como o Salvador, certo? Então Jesus Cristo é o nosso Salvador, né? Sem Ele, sem essa característica do Senhor Jesus, sem esse traço da personalidade do Senhor Jesus, né? Nós não teríamos acesso nenhum a Deus, né? Nós estaríamos realmente perdidos no tempo, no espaço. Então Jesus, o Salvador. E ainda faz parte das características de Jesus como Deus. Se lembra? Aquela união hipostática, né? Que Jesus tem duas naturezas, a divina e a humana. E até agora, na quarta aula, nós estamos ainda falando das características divinas do Senhor Jesus. E essa de Salvador, com certeza, faz parte das características divinas, né? Da parte do Senhor Jesus, que é da natureza divina do Senhor Jesus. Então, no Antigo Testamento, ensina que Deus é a fonte da salvação, certo? Lá nós temos, por exemplo, em Isaías 43:3, pois eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Dou o Egito como resgate para livrá-lo, a Etiópia e Sebá em troca de você. Então, nós sabemos que Deus, né, libertou aquela nação, Israel, já da servidão do Egito. Isso aconteceu, é um fato histórico, sabe? Então, em Salmos, né, em referência a isso, em Salmo 106:21, esqueceram-se de Deus, seu Salvador, que fizera coisas grandiosas no Egito. E esse povo, Israel, não muito diferente de muitos de nós hoje em dia, depois que Deus faz coisas maravilhosas na nossa vida, o que nós fazemos com Deus? Nós nos esquecemos dele. Então não é muito incomum que depois da gente passar por esse processo, de muitos que depois de passarem pelo processo da salvação, eles venham a se esquecer de Deus, sabe? Aconteceu os antigos, né, israelitas, né, que foi libertado do Egito, e pode acontecer hoje em dia, e acontece. Então, Isaías 43:11, eu mesmo sou o Senhor, e além de mim não há Salvador algum. Somente Deus é que pode nos salvar. Ninguém mais. As pessoas estão sempre procurando alguma coisa no mundo, sabe? É uma coisa estranha, né? A natureza humana, ela se rebela contra aquele que está nos ajudando, certo? Já aconteceu com vocês, de vocês ajudarem uma pessoa e a pessoa ficar revoltada contra você? Porque ela não queria ser ajudada por você? Vocês já passaram por essa experiência? Ela fica com raiva de você porque você ajudou. E ela não queria ter essa dívida, né? Entendeu? E ela fica com raiva. Em vez dela ficar agradecida, ela fica com raiva. Se vocês não passaram por essa experiência, eu já passei, sabe? Eu já tive gente que ficou profundamente desgostoso comigo porque eu ajudei. E ele não queria ficar devendo, e falou isso para mim. E eu não queria estar te devendo esse favor. Entendeu? E tem gente que tem ódio de Deus, por quê? Porque Deus ajudou, Deus salvou. Sabe? A pessoa não aceita isso. Isaías 45:22, volte-se para mim e sejam salvos, todos vocês, confins da terra, pois eu sou Deus, e não há nenhum outro. Assim como Deus enviou Moisés, né, o profeta lá Moisés, para alimentar o povo do Egito, da mesma forma, ele nos enviou Jesus para nos libertar da escravidão do que Jesus nos libertou? Do que nós fomos salvos? Da morte, do pecado. Então, em Mateus 1:21,
Ele dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Por que Jesus chama Jesus? Porque Jesus significa, o nome Jesus significa Salvador. Jesus significa, a palavra Jesus, o nome Jesus, significa Salvador. Salvador. Por isso que o nome, que Jesus foi batizado de Jesus, porque ele é o Salvador. Certo? Então a palavra Jesus, o nome Jesus, já indica a missão. Jesus é Salvador. E ele salva do pecado. Então, a criação toda anseia por ser salva. Quando o ser humano pecou e se afastou de Deus, toda a criação se ressentiu. Toda a criação ficou exposta ao pecado. Toda a criação conheceu a morte eterna. Então, tudo, toda a criação anseia pela regeneração, pela nossa salvação, a salvação dos seres humanos, que assim eles também vão ser reencaminhados. Em Romanos 8:21, de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Esse processo, então, de salvação do ser humano vai repercutir, já está repercutindo, em toda a natureza. A natureza está reclamando, aspirando que a gente tome uma decisão, que a gente aceite o que Jesus trouxe para nós. Não nós aqui, claro, mas o resto do mundo. Aqueles que a gente vai levar a palavra, Então, Romanos 8:22. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto. Então, o sangue de Jesus está à disposição, está à nossa disposição. O que você precisa para ser salvo? Simplesmente você estende a mão e aceita. Sabe? É fácil. É tão fácil que as pessoas acham difícil. Simplesmente aceitar o sacrifício que já foi feito. Já fomos, já está oferecido, já está pronto. É só você pegar, aceitar. Mateus 26:28. Isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos, para o perdão dos pecados. Então, o significado original da palavra salvação, se vocês não sabem, mas acredito que vocês saibam, que isso é tão comum, Salvação, ela vem da palavra salvos em latim, que significa o quê? Cura. Então, quando você fala que que Jesus é o nosso Salvador, Jesus é o nosso curador. E que doença que Jesus curou? O pecado. Então, o pecado, vamos dizer assim, copiando lá um pouco, lá o povo, lá os muçulmanos, diz que o pecado é a mãe de todas as doenças, que nos leva à morte. Entendeu? Não é à toa que Jesus é o médico dos médicos, ele nos cura, ele nos salva. E olha, essa conotação de salvação com pecado, ela é muito comum, Um médico, quando trata um paciente e esse paciente fica curado, especialmente os médicos que não são cristãos, eles falam assim: salvei aquele fulano, Tá vendo? Chegou aqui morto, parada cardíaca, Estava ruim, morto. Fizemos isso, fizemos aquilo e eu salvei. Não é assim que o médico fala? É assim, eu já vi isso inúmeras vezes, sabe? Hoje de manhã eu estava lendo lá o G1, aquele jornal lá da Globo, que tem pela internet, que a gente consegue acessar pela internet. Eu vi a seguinte notícia, assim: homem ganha carro após salvar pessoa que havia caído em trilho de trem nos Estados Unidos.
Se vocês forem procurar no G1, essa notícia está lá, né? Diz que é um rapaz de uns 20 anos de idade. Ele chegou numa, não sei se foi numa estação de trem, eu sei que ele viu um sujeito caído em cima da linha do trem. O cara estava desmaiado. Essa pessoa se envolveu numa briga, né? Ele foi agredido e foi lançado em cima da linha do trem. E aqueles trem elétrico, né? Então o trilho eletrificado. Daí esse rapaz de 20 anos, corajosamente, foi lá, puxou a pessoa que estava lá em cima do trilho, né? Essa pessoa que estava caída em cima do trilho, tomou choque, recebeu uns choques elétricos lá, mas fez um esforço danado, levou para a beira da linha do trem, fizeram massagem cardíaca nele, fizeram isso, fizeram aquilo, reanimaram, sabe? E claro, a pessoa ficou tão feliz, né, de ter escapado da morte, né, que não bastava o choque elétrico, ele já estava tomando desacordado, daqui a pouco passava um trem, estraçalhava e virava, né, ia virar em nada. Que quando ele recuperou, ele ou a família deram um carro de presente para esse jovem, né, de 20 anos de idade. E a notícia é essa: esse rapaz de 20 anos salvou aquela pessoa que estava caindo na linha do trem. Ele salvou ou não salvou? Salvou, com certeza. Então a palavra salvação, não esqueçam, ela significa cura. Então Jesus, ele nos salva, ele nos cura, certo? Isso é muito, mas muito importante para a gente entender o ministério do Senhor Jesus, né? Então 3 funções principais, né, exercidas pelo Senhor Jesus em relação ao ser humano, hoje em dia ainda, né? Claro, primeiro ele foi o Salvador, conforme a gente frisou bastante. Ele é o nosso mediador. Ele faz a intermediação entre nós e Deus Pai, certo? Entendeu? Se lembra que, especialmente nessas religiões que acreditam em reencarnação, essas coisas assim, eles falam muito do médium, né? Entendeu? O que o médium faz? Ele faz a intermediação entre o espírito, né, que está do outro lado, e as pessoas que vão lá consultar o espírito, não é isso? Falar, pergunta lá para o espírito, para o pai de santo, sei lá quem que é lá, né? O que vai acontecer comigo, se eu posso ser curado? Ele não faz a intermediação, o médium, que está lá na mesa branca, na Umbanda, né? Entendeu? Mas quem que realmente é o nosso intermediador? Jesus, ele é o nosso mediador. Essa é uma função que realmente Jesus faz. Diz que o diabo imita tudo que Deus faz. Mal feito, né? Mas ele imita. Sabe? Ele faz as coisas mal feitas, mas ele imita tudo que Deus já faz. O diabo quer fazer alguma coisa parecida, né? Então aquelas coisas lá com aquelas umbanda, tal, não é à toa. Bom, e por fim é o nosso Redentor, ele nos libera, né? Mas, voltando ao assunto da salvação, né, que ainda não completamos, né? Como a igreja entende a salvação proporcionada por Jesus ao longo da sua história? Como que a igreja, desde o princípio, desde que ela surgiu, né, no começo, assim, até hoje ela entende salvação. Diz que a igreja grega lá primitiva, aquela lá que o Paulo ia levando a palavra, né, para os gregos, eles se convertendo, essas coisas mais, eles eram mais simples, né? Eles falavam assim, Jesus salva o ser humano da morte e do erro. Eram bem diretos, né? Jesus salva, eles estavam certos? Estavam, com certeza. Se não fosse Jesus, você não ia morrer? E ficar eternamente morto? Com certeza. E do erro, né? Entendeu? Todas as coisas que nós fazemos que são contrárias à vontade de Deus, é erro, está errado, certo? Então, eles não estavam errados, né, nessa interpretação, mas é uma interpretação bem direta. Ele salva da morte e salva do erro. Uma interpretação bem parecida com essa que nós falamos agora há pouco do rapaz lá que salvou o homem lá do trilho, né, do trem elétrico, né, do trilho lá elétrico, né? A igreja romana, a igreja católica, ela já foi um pouco além, né? Ela falou assim, Jesus salva o ser humano da culpa, né? Da culpa e suas consequências, né? Como eles acreditam no purgatório, tal, essas coisas, no inferno, né? Então você não vai para o purgatório, você não vai para o inferno, né? Então Jesus salva, né, você dessas coisas, né? A igreja protestante, a clássica, né, a primeira, eles já foram um pouco além ainda, né? Ele fala assim, Jesus salva o ser humano, eles já conseguiram ter uma visão um pouco mais ampliada, vamos dizer assim, né? Jesus salva o ser humano da lei. Que lei que ele está falando? Da lei do Moisés lá, né?
que Moisés foi o nosso portador. Da ansiedade que é gerado quando você começa a ler a palavra, a lei lá, né? Você começa a ler os primeiros livros lá, né? Você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo outro, não pode fazer aquilo. Você não dá conta de fazer tudo aquilo que está escrito lá. Então você fica ansioso. E, consequentemente, do poder que a lei tem de nos condenar. Então, nós falamos, com Jesus é outra dispensação, é a dispensação da graça. Você não precisa mais cumprir a lei para poder ser salvo pelo Senhor Jesus. Ele nos livra disso, sabe? Aliás, ninguém nunca cumpriu, na verdade, né? Entendeu? A lei, todo o processo dela, enquanto que ela existiu, ela foi só para mostrar o pecado, mas ela nunca foi cumprida por ninguém, né? Então, a primeira pessoa que realmente conseguiu cumprir a lei, de todos os seres humanos que já pisaram na face da terra, foi única e exclusivamente só o Senhor Jesus. Mas a partir disso, se nós nos tornamos um com Ele, né, Ele nos leva de carona, sabe? Se Ele cumpriu, e se a gente se torna um com Ele, a gente fica como se a gente tivesse cumprido, sabe? A gente toma, né, Ele consegue nos levar. Então, gratuitamente, Ele nos leva junto, né? Então, a igreja protestante, ela foi... Os pensadores, né, os teólogos pensam demais, né? Entendeu? Analisam muito, né? Entendeu? Então eles foram um pouco à frente, né? Então a igreja protestante ascética e liberal, né? Nós já até falamos dela por aqui. Então Jesus salva o ser humano, porque através dele ocorre a vitória sobre o pecado, né? E o encaminhamento do homem para o aperfeiçoamento moral. É assim que foi visto esse entendimento assim mais recentemente, né? Então, concluindo, vamos voltar agora de novo aqui. Tanto com respeito ao sentido original de salvação, de salvos, curado, né? Quanto à nossa atual situação, com certeza, o mais adequado é interpretar salvação realmente como cura. A salvação é uma cura. Nós estamos doentes, sabe? Nós estamos tomados pelo pecado. E, consequentemente, a gente vai morrer. Morte, consequência do pecado, né? Entendeu? Então nós somos, através do processo de salvação, nós somos curados dessa alienação existencial. O que é uma pessoa alienada? Isso. Os loucos são chamados de alienados, não são? Eles vivem em outro mundo, tal, né? Os alienados, né? Tem até um romance escrito aqui é um romance brasileiro que chama O Alienista, né? Alguém já leu O Alienista? Acho que o Iron já leu. Ou pelo menos já ouviu falar do livro, né? Mas não leu ainda não? Não, é interessante. É de um médico lá, sabe? Entendeu? Um médico psiquiatra, na verdade, né? Entendeu? Ele acha que todo mundo... A história do livro, assim, já que vocês não leram, né? Eu vou dar uma adiantada, assim, vale a pena ler, né? Entendeu? Ele estudando a comunidade dele, né? Ele descobre que todo mundo é louco, né? Entendeu? Todo mundo tem alguma coisa de errado. Então, ele vai colocando todo mundo no hospício lá dele, sabe? Entendeu? Vai internando a cidade inteira. Inclusive, ele interna até a própria mulher dele no hospício, né? Até que chega uma pessoa e fala por ele, fala, sabe o que é? O problema é que o senhor compara as pessoas da cidade com o senhor. Na verdade, o que está errado é ser normal. Porque, entendeu? Então, a pessoa normal é que está fora de foco, né? O certo é ter alguma coisinha de errado. Então daí ele pega e aceita o argumento como um argumento certo, tira todo mundo do hospício e se interna. Porque ele era o único normal na cidade, sabe? Entendeu? Ele acabou se internando, termina o romance aí, né? Ele acabou se internando porque ele era o único normal na cidade, sabe? Então ele que precisava ser internado. Entendeu? Mas vamos lá. Continuando a história aqui. Então, nesse sentido, no sentido de cura, né? Curar significa reunir aquilo que está alienado, dar um centro àquilo que está disperso, superar a ruptura entre Deus e o ser humano, entre o ser humano e o mundo, e no interior do próprio ser humano. Então, esse é o processo. Então, nós estamos fazendo um esquema para ficar bem gravado, né? Nós éramos esse antigo ser, né? Esse antigo ser humano, o velho homem, né? Como está escrito na palavra. Daí nós temos o encontro com o Senhor Jesus. Nós passamos pelo processo de salvação, essa cura, né? Processo de salvação.
E daí nós evoluímos e passamos a ser um novo homem, um novo ser humano, certo? Entenderam? Então, o que é o novo nascimento? Quando Jesus teve aquele encontro com Nicodemos, não foi assim com Nicodemos? Então ele foi explicar para o Nicodemos, que era uma pessoa muito sábia, uma pessoa que estudava muito, né? Ele era um doutor no Israel antigo, como é que acontecia o processo do novo nascimento, certo? Entendeu? E o Nicodemos teve muita dificuldade para entender, né? Como é que acontecia o processo de salvação, certo? Como é que acontecia o processo da salvação, entendeu? Então, ele começou a explicar, o Nicodemos percebeu alguma coisa de diferente em Jesus, né? Ele arriscou até a posição que ele tinha dentro daquela sociedade para procurar o Senhor Jesus assim, mas procurou de noite, porque ele poderia ser considerado o Senhor Jesus como mais uma seita, né? Essas seitas da Lucia, né? Entendeu? Ele podia ser mal visto naquela comunidade. Então ele percebeu que tinha uma coisa diferente, mas ele sabia que tinha que procurar, mas ainda não tinha muita certeza, né? E foi lá procurar no meio da noite para ver se tinha uma luz, né? Se esclarecia o que ele estava sentindo. E daí Jesus, né, explicou para ele de uma maneira tão simples que eu acho que ele não entendeu, né? Mas quando ocorre o novo nascimento, quando a gente tem um encontro com Jesus, que a gente é batizado no Espírito Santo, o que vai acontecer com você? Qual é a evidência que você realmente foi salvo? Que você foi batizado no Espírito Santo? No nosso meio pentecostal, então é muito comum a gente a falar, não, a pessoa tem que estar falando em novas línguas, né? Quem foi batizado aqui no Espírito Santo e não fala novas línguas? Não precisa levantar a mão, não, senão... Mas provavelmente deve ter. E daí a pessoa começa a se perguntar, será que eu fui salvo mesmo? Será que eu fui, né? Será que o Espírito Santo está morando dentro de mim? Como que eu vou saber? Já que eu não fui falar novas línguas, já que eu não tive aquelas coisas que estão descritas, que é característica de alguém que foi salvo, de alguém que teve um encontro com Jesus e foi curado por Jesus. Como você sabe? Como é que Jesus explicou para o Nicodemos isso? Sim, nasceu de novo. Mas como é que você sabe que você nasceu de novo? Se você não está falando língua, né? E de repente você pode estar falando língua e fala assim, será que eu não estou imitando alguém que eu ouvi falar? Que aquela coisa ficou dentro da minha cabeça, aí de repente eu começo a falar, né? E eu acho que eu estou falando em língua, mas eu não estou falando em línguas, eu devo só estar imitando alguém que está falando em línguas, né? O diabo não coloca essas coisas na cabeça da gente? Sim, exatamente, ele falou isso. Mas como é que você tem certeza que você está no caminho certo? Pelas atitudes, com certeza, né? Isso. Qual que é a primeira coisa qual que é o sentido mais importante que o ser humano tem? Ó, nós temos 5 sentidos, né? Qual aquele que normalmente a gente acha que é o mais importante? Está o irmão Iraneu aqui. Qual que é o mais importante? A visão. Qual que é a primeira coisa que Jesus cura na gente? A visão. Nós falamos, mas o irmão Iraneu não está curado. O irmão Iraneu foi convertido e não está com a visão curada. A visão espiritual. Exatamente, a visão espiritual. Então, você tem certeza que você foi curado quando você começa a ver como Deus vê. Você começa a ver as coisas de Deus. Você não olha mais as coisas acontecendo e acha que é uma coincidência, que aquilo é do mundo. Você fala, puxa, mas como que Deus age para salvar aquela pessoa? Ele fez isso, ele fez aquilo, ele fez aquilo, ele fez aquilo outro. Você consegue ver Deus em tudo. Certo? O mundo vê Deus em tudo?
Não, ele não vê Deus em nada, na verdade, né? Acha que tudo é por acaso, tudo é coincidência, sabe? Mas uma pessoa convertida, e a gente sabe o quanto que ela é convertida, quanto mais ela tem capacidade de ver Deus. De ver o agir de Deus. Sabe? De ver a mão de Deus, olha, mexeu naquela situação, olha aquele processo que eu tinha. Sabe? Olha, meu Deus do céu, como que ela fez lá a coisa se mover assim ou se mover assado, né? Como que Deus fez, né? Para que aquele processo caminhasse daquela maneira e eu tivesse aquele resultado. Se não fosse Deus lá mexer com a testemunha, colocar a palavra na boca dela, ou mexer lá com o perito, ou mexer com isso, ou mexer com aquilo, jamais eu ia ganhar aquele processo. Sabe? Então a gente começa a enxergar o agir de Deus. Começa a enxergar. Até o ponto, claro, né? Acho que ninguém chegou nesse ponto ainda, que a gente chega no ponto lá do Moisés, que a gente quer ver Deus face a face, né? A gente quer enxergar tanto que a gente não quer mais enxergar só como normalmente a gente enxerga o vento, né? Como é que a gente percebe que Deus está agindo? Assim como, daí Jesus usou a comparação do vento, né? Quando vê aquela folha balançando, assim, lá aquele galho balançando, você não vê o vento, mas você vê o galho balançando e você deduz, o vento está balançando aquele galho. Então, quando você vê essas coisas acontecendo, você não vê Deus. Mas você fala, só pode ter sido Deus. Só Deus que ia pegar e mexer naquela situação. Como é que o médico ia saber qual o remédio exato que ele ia dar para minha mãe para ela ficar curada? O que colocou na cabeça do médico? Quem colocou aquele procedimento? Foi Deus. Se você acredita em Deus. Se você não acredita, você acha que o médico tinha estudado muito mesmo, ele era muito bem preparado, muito capacitado, então ele ia saber o que ia fazer, né? Eu, particularmente, eu tive uma experiência, eu tive muitas, né? Mas eu vou contar uma que me tocou muito, né? E já tive até a oportunidade de dar esse testemunho aqui, que há muitos anos atrás, muitos anos atrás mesmo, eu não era convertido, sabe? Mas eu estava de plantão, nem sei se a Lucy já era convertida, eu acho que ela tinha começado a caminhar, foi bem no começo da caminhada da Lucy. Então, quando a Lucy se converteu, demorou 8 anos para eu depois ser convertido, sabe? Então, eu tinha o coração duro que nem pedra, sabe? Então, esse vento para balançar a minha vida foi muito complicado, sabe? Foi muito difícil. Meu processo de conversão foi muito complicado, muito demorado, muito difícil, muita oração, muito jejum, né? Mas enfim, eu estava lá no consultório, fui chamado à noite lá no consultório, lá no Hospital São José, e tinha vindo uma senhora, eram duas senhoras, era uma mãe, né, uma senhora de um pouco mais de idade e uma criancinha, que ela devia ter, era novinha assim, devia ter uns 3 ou 4 anos. A criança estava super desidratada, sabe? Ela praticamente, a gente olhava para ela, estava aquela cor marmórea, né? Aquela cor de morte, sabe? A gente nem percebia mais o pulso dela, sabe? Entendeu? A enfermeira não conseguia mais pegar a veia, porque ela estava tão sem líquido dentro do corpo, tão sem sangue, que a enfermeira não conseguia furar e pegar a veia dela, sabe? Não era possível mais pegar a veia, sabe? E eu falei, olha, não tem jeito, ela pelo jeito ela está ainda, né, dando uns suspirozinhos aqui, mas ela está morrendo, né? Daí a mãe, toda desesperada, como toda mãe ia ficar nesse caso, mas aquela senhora que estava junto, que era a avó da criança, estava calma, tranquila. Fala, doutor, faz o que é possível. Entendeu? Faz o que é possível. Faz tudo o que o senhor puder, né? E não dava tempo nem de levar a Porto Velho. Eles estavam vindo, acho que era do Machadinho para cá, e chegar em Porto Velho, com certeza, né? Ia terminar de morrer no caminho, né? Daí eu me lembrei, daí alguma coisa começou a falar dentro de mim, sabe? Naquele momento, né? Eu falava assim, pega uma veia central, sabe? Pega uma veia grossa central, né?
Daí eu pensei assim, poxa, mas aqueles catéter para pegar a subclave que existe aqui no Hospital São José, a gente não usa até tanto tempo, que está no fundo de uma gaveta lá, acho que até as baratas já andaram, o catéter já se abriu, né? Já está aberto, está todo contaminado, se eu fizer aquilo vai dar uma super infecção na criança. Mas daí eu pensei, daí aquela voz, né? Faz de qualquer jeito, faz assim mesmo. Eu pensei, né? Bom, ela está morta mesmo, né? Que diferença faz se tem uma bactéria ou não tem uma bactéria lá no catéter, né? Aí eu peguei o tal catéter, meu Deus, nunca tive uma mão tão boa, né? Eu já tinha feito várias punções, né? Quando eu trabalhava em UTI, mas aquela foi de primeira, sabe? De primeira, buf, uma agulhadinha só, entrou dentro da veia certa da subclávia, consegui colocar o catéter, conseguimos hidratar, sabe? Entendeu? Conseguimos colocar o líquido, dar antibiótico, hidratando a criança, e a criança foi melhorando, e sempre aquela vozinha me falando, faz mais isso, dá tal antibiótico, dá isso, dá aquilo, né? Eu falei, acho que eu estou ficando esquizofrênico, estou ouvindo vozes agora, estou ouvindo coisas, né? Estou ouvindo coisas, acho que a minha mulher está indo muito naquela igreja lá, e eu comecei a ouvir vozes agora, né? Estou meio esquizofrênico, estou meio doido, né? Mas está dando certo, né? Deixa eu fazer, né? Então eu continuei fazendo tudo que eu era orientado a fazer, tá? Mas eu ouvia mesmo, uma coisa audível, né? Foi uma experiência muito forte nesse sentido. E daí então, depois a criança melhorou, acho que 2, 3, 4 horas depois a criança ficou bem hidratada, ficou bem melhorzinha, respirando melhor, tudo direitinho. Eu falei, agora é hora de levar para Porto Velho. Vamos chamar uma ambulância e vamos levar para Porto Velho, que lá ela vai ter o cuidado ideal, numa UTI. Não existia UTI, não existia nada em Ariquemes naquela época, né? Então nós fizemos todo o processo de encaminhamento, a ambulância chegou, né? Não era o Célio ainda, né, Célio? Naquela época o Célio nem estava por aqui, né? Foi um tempo bem antigo isso daí, né? Mas nós conseguimos fazer o encaminhamento, foi tudo direitinho, né? E quando passou depois alguns dias, né? Acho que passou 15 dias, 20 dias, eu não sei. Sei que um dia lá, a secretária chega para mim, tem uma mulher que quer falar muito com o senhor, diz que não é consulta. Eu falei, tá bom, tudo bem, deixa entrar. Daí entrou ela com a criança, né? Criança andando, sabe? Só tinha uma marquinha aqui, não deu infecção, não deu nada. Sabe? Aquelas infecções que eu estava com medo que desse. Criança andando, ela falou assim, olha, esta aqui é a criança que o senhor salvou. Eu olhei e falei assim, olha, se alguém salvou, com certeza não fui eu, né? Eu só fui instrumento daquele que salvou. Entendeu? Quem salva é Jesus. O médico pode, quando muito, ser instrumento na mão de Jesus. Certo? Como eu fui naquele momento, né? E graças a Deus que eu tive juízo, né? De ouvir a voz, de seguir o que ela estava falando, né? Que com certeza era a voz do Espírito, né? Que estava falando, mesmo antes da minha conversão. Eu não tinha ainda vindo aqui, frequentado a igreja, não era convertido ainda, sabe? Eu não estava frequentando aqui. Mas o Espírito já estava falando comigo, minha gente. Veja como o Espírito Santo é bom, ele fez um adiantamento, né? Não precisei aqui oficialmente vir aqui, me converter, entregar minha alma para Jesus e fazer todo aquele processo, né? Entendeu? Que normalmente se faz para dizer, agora sim você está oficialmente no reino dos salvos, né? Entendeu? Ele já me fez um adiantamento, mesmo quando eu já estava lá, naquela situação de desacreditar em tudo, né? Que eu era um descrente, né? Entendeu? Ímpio, né? Entendeu? Naquele momento. Mas ainda assim ele me usou. Tinha alguém colocando azeite, né? Entendeu? Mas o processo, isso é o processo de salvação. Então, salvar é curar. Então, você não precisa estar enxergando visivelmente Deus para saber que Deus está agindo. Você percebe o vento. Você não percebe? Percebe. A gente percebe o vento agir. A gente percebe o Espírito agir. A gente sente se Deus está feliz ou se Deus está triste. A gente consegue sentir o que Deus está sentindo, não sente? Sente, a gente sente. A gente sente, né? Então você precisa falar em línguas para saber que você é salvo? Não. Se você não fala, fique tranquilo. Se você é capaz de saber, de perceber o vento,
Você não sabe de onde que o vento vem, para onde que ele vai, mas você percebe o agir do vento, você percebe o agir de Deus, você consegue perceber as coisas de Deus, né? Você pode olhar até num prato de arroz e feijão assim e ver milagre. Falar, como que esse arroz chegou no meu prato, né? Você já pensou como que é difícil formar um grão de arroz? Quais os processos químicos envolvidos até chegar naquele grãozinho de arroz? Até chegar naquele grãozinho de feijão? E ainda o prato cheio, ainda com um monte. Isso não é milagre? Não é agir de Deus? É claro que é, minha gente. Hoje eu consigo ver milagre em tudo. Para mim tudo é milagre, sabe? Tem gente que não vê milagre em nada, né? Eu já estou diferente, eu consigo ver milagre em tudo. É milagre, é milagre, é milagre, é milagre. Entendeu? A gente vê milagre em tudo. Tudo é milagre para mim agora, né? Não, é milagre. Isso aconteceu. É Deus agindo. É Deus, né? Entendeu? Cada dia, cada momento, cada respirada que você dá, sabe? E as células continuam funcionando ainda, o corpo continua funcionando, você continua caminhando. Entendeu? Então isso marca que você foi salvo. Você vai ficar com dúvida depois? Né, Silvio? Vai não. Você já viu Deus agindo. Você vê Deus agindo. Você consegue ver a mão dele. Certo? Então isso é salvação. É salvação. É cura. É cura. Cura da doença que está sobre todas as doenças, que é o pecado. Então, Jesus nos cura, nos salva. Ele é o nosso curador, nosso salvador. Amém? Então, vamos tocar um vídeo? Bom, finalmente nós chegamos, né? Tanto eu falei que Jesus Cristo também é humano, né? Que nós chegamos nessa parte. Concluímos, então, o estudo da natureza divina do Senhor Jesus e vamos começar agora a estudar a natureza humana do Senhor Jesus. 100% homem, 100% Deus. União hipostática. Pelo menos isso vocês vão sair sabendo, né? Se vocês não souberem de mais nada, vocês vão saber o que é união hipostática. Jesus é 100% Deus, 100% natureza divina e 100% natureza humana. Ele é tão humano como qualquer um de nós aqui. Então, o Filho humano de Deus, nascido de maneira normal, por meio de uma mulher, como todos nós, ele foi gerado dentro de uma mulher. Natureza humana, né? Em Gálatas 4:4 está escrito assim: mas, quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. E ele nasceu em semelhança de carne pecaminosa, como também qualquer um de nós. Entendeu? Em Romanos 8:3, confirmando, né? Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne. Deus se fez homem para quê? Para ganhar o homem, para restabelecer a comunhão com o homem, que era o sonho de Deus Pai desde o começo. Quando ele criou o homem, o plano dele era ter comunhão com o homem. Claro que Deus sabe todas as coisas, ele sabia que o homem com certeza ia passar por todo esse processo que passou, que ia passar pelo pecado, que tinha que ser regenerado, sabe? Que tinha que ser resgatado, que tinha que ser salvo, sabe? E por isso então, ele fez, né, tudo isso, fez todo esse sacrifício, o Senhor Jesus veio, tudo para que a gente pudesse passar por esse processo. Então em Salmo 115:16, os mais altos céus pertencem ao Senhor, mas a terra ele confiou aos homens. Foi assim que ele fez com Adão? Falou: Adão, administra essa terra,
dê nome para os animais, dê nome para os objetos, administra Adão. E Adão falhou, né? Ele falhou e acabou perdendo esse benefício, né? O inimigo, Satanás, acabou prevalecendo em cima da falha do Adão, né? E acabou se prevalecendo e domina essa terra, né? A notícia boa é que nós já fomos libertados. Daí a gente olha assim e fala assim, meu Deus, mas como é que eu não vejo essa liberdade, né? Por exemplo, assim, quando Deus fala através de Jesus, Isaías 53, né, que a gente, pelas suas pisaduras, nós fomos curados, né? Então a gente já devia estar totalmente curado, mas por que a gente não sente que está curado? Por quê? Quando a gente olha assim para o céu, e a gente olha para uma estrela, aquela luz que está chegando para nós aqui, ela saiu da estrela nesse mesmo momento, é em tempo real? Ou ela demora um tempo para chegar aqui? Diz que até a luz, ela tem que caminhar. Está certo que a velocidade da luz é muito rápida, né? É 300 mil quilômetros por segundo, não é por hora não, é por segundo, né? Então ela anda 300 mil quilômetros em um segundo. Mas mesmo assim, essa estrela está tão distante, tão distante, tão distante, que essa luz que está chegando até nós agora, às vezes ela foi produzida, não sei, há 1 milhão de anos atrás, 2 milhões de anos atrás, e ela só chegou aqui agora. Então a estrela, às vezes, ela já até se desintegrou, se destruiu, mas a gente está vendo aquela luz como se ela estivesse acontecendo agora. Certo? Não é assim? Ela demorou tanto tempo para chegar aqui, andando na velocidade da luz, a 300 km por segundo, que a gente está vendo ela como se ela estivesse inteira, mas às vezes ela nem existe mais nesse momento. Então, quando Jesus nos curou, e Ele já nos curou, de toda a enfermidade, conforme está na palavra, né, a gente ainda se sente meio doente, porque ainda não deu tempo de chegar aqui. Mas a gente já está curado. Então, quando você já orou a Deus pedindo para curar alguma coisa que existe de errado em você, fique tranquilo, você já está curado. É só que você ainda não viu a cura ainda, você está iludido ainda, porque a distância é grande, né? Parece, né? Essa velocidade, Satanás ele consegue fazer com que a coisa fique mais retardada. Um fenômeno parecido aconteceu lá com Daniel, não é? Que Deus mandou um anjo e demorou um certo tempo até que o Daniel tivesse a mensagem do Senhor, não foi? Vocês lembram do livro de Daniel, que tem essa passagem? Pois é. Com relação à cura, com relação a tudo que vocês pediram, tudo que vocês colocaram perante o Senhor, que o Senhor já concedeu, e já concedeu, já é nosso, sabe? Então a nossa oração, na verdade, só tem que agradecer. Olha, eu não estou sentindo ainda, né, que estou iludido por esse mundo, a luz ainda não chegou para me iluminar, mas eu já sei que eu já atingi aquele alvo, já atingi aquele objetivo, já consegui aquilo tudo que já foi colocado perante o Senhor, né? E agora, falando de tempo e nascimento do Senhor Jesus, conforme a gente já tinha adiantado no começo do curso, Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. Vocês sabiam disso, né? Eu já tinha contado, né? Então, quando foi que ele nasceu? Que dia 25 de dezembro é dezembro. Dezembro, janeiro, é inverno. Inverno no hemisfério norte, naquela região lá, por exemplo, que Jesus nasceu, é neve, né? Então não tinha neve nenhuma lá, sabe? Então com certeza não era aquele dia. Muito pelo contrário, os pastores estavam lá pastoreando as ovelhas, eles estavam até no campo, né? Sinal que no dia está tão frio assim, senão as pessoas não davam conta de ficar no campo lá, né? As ovelhas estavam comendo capim, debaixo da neve não tem capim, né? Não é assim? Entendeu? Então elas estavam lá comendo o seu capim e tal, e os pastores estavam cuidando das ovelhas. Então provavelmente, pela descrição, deve ter sido em março ou abril no hemisfério norte que aconteceu o nascimento do Senhor Jesus. A gente não sabe exatamente. Jesus não quis que a gente soubesse o dia exato, para a gente não ficar idolatrando e tal, essas coisas, como às vezes a gente faz até no dia de Natal, né? E a gente sabe que também Jesus não nasceu no ano 1 da era cristã também. Ele nasceu no ano 5 ou 6 antes do ano 1, né? Então ele nasceu 5 ou 6 anos antes de Cristo, né?
Seria essa a tradução. E por que a gente tem tanta certeza disso? Porque a prova disso é que ela nasceu nos tempos de Herodes, Herodes o Grande, né? E esse Herodes, ele faleceu no ano 4 antes de Cristo. Então, para dar tempo dele nascer quando Herodes era vivo, e ainda o Herodes mandar depois matar as crianças lá em Belém, né? Passou um certo tempo, então ele só pode ter nascido antes da morte do Herodes o Grande. Por isso que tem que ser o ano 5 ou 6, sabe? Que se o Herodes morreu no ano 4, isso com certeza, isso está bem registrado, né? Que ele morreu no ano 4 antes de Cristo, Jesus só pode ter nascido antes dessa morte, daí é o ano 5 ou 6. Herodes o Grande, tá? Que depois teve os descendentes do Herodes, né? Entendeu? Herodes Antipas, o Herodes Filipe, aquele monte lá, né? Mas o Herodes o Grande, o original, né? Entendeu? Ele morreu no ano 4 antes de Cristo. Então em Mateus 2:1 está escrito assim: depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindo do Oriente chegaram a Jerusalém. Então Herodes era essa figura maligna, né, que nós vemos aqui descrita, né? Diz que esse Herodes, a origem dele é que ele era de uma família de sacerdotes, sabe? E ele não tinha sido ungido, né, para ser rei. Quem que eram as pessoas que tinham sido declaradas que daquela família seriam os reis de Judá? Seriam da família do Davi, certo? Mas ele não era da família do Davi. Eu li esses dias atrás o nome do pai dele lá, dessas coisas do Herodes, mas era um sacerdote e que não tinha nada a ver ele não tinha sido ungido para ser rei, sabe? Ele ocupou aquele cargo de uma maneira assim arbitrária, sabe? Ele fez um acordo, a família dele fez um acordo com os invasores, né? E ele foi colocado como rei, assim, como se fosse um governante, mas ele era da confiança dos romanos e não era bem uma pessoa da confiança dos judeus, sabe? Então era um usurpador, vamos dizer assim, sabe? Ele estava usurpando. E olha, e justiça seja feita, né? Diz que os descendentes do Davi, já naquela época, eram pessoas assim muito simples, sabe? A família do Davi tinha caído em descrédito. Tanto é que a Maria, né, a mãe do Senhor Jesus, era descendente do rei Davi, era muito pobre. E o José também, por outro ramo, também era descendente do rei Davi, era muito pobre, era um carpinteiro, entendeu? Então a família do rei Davi tinha empobrecido depois do retorno do exílio da Babilônia. Eles não eram pessoas mais de destaque social, assim, vamos dizer assim, né? Mas o nascimento de Jesus, então, depois, quando aconteceu o nascimento de Jesus, Herodes levou pelo menos um ano na sua tentativa de identificar o menino. O Herodes era um sacerdote e ele conhecia muito bem a palavra e sabia muito bem as profecias que falavam a respeito do Messias, do rei ungido, que viria do rei Davi, né? Então ele, quando ficou sabendo que tinha nascido alguém, o negócio dele era destruir aquele concorrente, sabe? Então ele fez de tudo para matar a criança, né? Em Mateus 2,16 está escrito assim: quando Herodes percebeu que havia sido enganado pelos magos, ficou furioso e ordenou que matassem todos os meninos de 2 anos para baixo em Belém e nas proximidades, de acordo com as informações que havia obtido dos magos. Vocês já perceberam que esse jeito de agir dos políticos é atual, né? Quando alguém chega no poder, a primeira coisa que ele faz, ele vai acabar com os concorrentes, né? Normalmente os concorrentes são aqueles que são mais próximos dele, né? Isso. Os concorrentes são aqueles que eram até ontem os seus amigos e que levaram aquela pessoa no poder, né? Eu estava lendo lá a respeito daquele tal de Che Guevara. Quem ouviu falar do Che Guevara? Já, né? Vocês sabem quem foi o principal responsável pelo Che Guevara ter sido morto? Foi o Fidel Castro, sabe? Porque o Che Guevara seria um concorrente do Fidel Castro, sabe? Ele poderia tirar o poder lá do Fidel Castro, nessas coisas assim. Então o Fidel Castro ficava inventando de mandar o Che Guevara fazer guerrilha. Primeiro mandou para a África, né? Essas coisas assim, sabe? E daí então o Che Guevara não morreu na África, conseguiu escapar, fez uma viagem bem tortuosa para voltar lá para Cuba, né?
Daí, mal chegou em Cuba, ele falou, tenho outra missão, vou mandar você para a Bolívia agora, né? Para a América do Sul, né? Para a Bolívia, né? Entendeu? Mas mandou ele com um grupo assim, bem pequenininho, bem enfraquecido, sabe? E tipo, mandou para morrer mesmo, sabe? E morreu. O Che Guevara foi morto na Bolívia, né? Essas coisas. Daí o Fidel Castro depois, ai, olha lá, né? O Che Guevara, o nosso herói nacional e tal, isso, aquilo, né? Mas é tudo mentira, é porque ele queria se livrar mesmo do Che Guevara. E assim faz todo político, seja de direita, seja de esquerda. Certo? Então, nesse ponto, os políticos são muito parecidos, né? E o nosso presidente já se livrou de alguém, já? Não? Já e muitos, né? Você reparou que vários que estavam do lado dele no começo, tudo caiu? Começou com aquele Bebiano. O Bebiano, literalmente, ele levava o presidente nas costas, né? Naqueles comícios lá, que o presidente saía, né, com a pessoa carregando ele nas costas, era o tal de Bebiano, né? Entendeu? E ele fez a vida desse Bebiano virar um inferno, né? E o cara morreu infartado, né? Ele só não matou, né? Só não apertou o gatilho, né? Mas que ele aprontou, até o cara morrer, aprontou. E ainda depois de morrer, ainda virou o quê? Um traidor, né? Traidor, tal, é assim, né? Então eles desacreditam a pessoa, é típico, né? Desacredita a pessoa e para poder se livrar delas. Então, quando chega no poder, você tenta se livrar de todos aqueles que podem ser seus concorrentes, pode ocupar o seu lugar. E o Herodes, fazendo esse figurino, bem clássico, né? Ele tentou se livrar de nada mais, nada menos do que do rei Jesus, né? Então, o nascimento de Jesus, ele cumpriu as profecias, como a gente já tinha lido, né? Então, ele cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias, por exemplo, né? Em Mateus 2,18 está escrito assim: ouviu-se uma voz em Ramá, choro e grande lamentação. É Raquel que chora por seus filhos e recusa ser consolada, porque já não existe. Por que Raquel estava chorando? Porque Raquel foi enterrada aonde? Aonde foi o túmulo da Raquel? Raquel, a esposa do Jacó? No caminho de Belém. Você lembra disso? Quando a Raquel ficou grávida, né, do último filho, do Benjamim, essas coisas, ela teve todo aquele trabalho de parto e ela morreu. Quando ela morreu, o Jacó, né, o esposo, enterrou ela na estrada de Belém Efrata. Entendeu? Então a cidade de Belém é a cidade onde que está o túmulo da Raquel, da esposa do Jacó. Então o profeta aqui, ele fala sobre Raquel. A Raquel chora por seus filhos. Sabe? As crianças que foram mortas a mando de Herodes e que moravam em Belém, ou nas proximidades. Porque o túmulo de Raquel está em Belém. Só para enfatizar, né? Não está na cidade, está no caminho, sabe? De Belém. Então, por isso que a profecia é assim, que a Raquel chora pelos seus filhos. Vocês já sabiam disso, né? Não! Não sabia. Não, mas isso é a profecia, né? Então, a profecia, o profeta usou o nome da Raquel, mas para dizer que é o local, a cidade era Belém, que ali ia acontecer essa tragédia, né? Todo judeu, todo, né, israelita digno, ele conhece a Bíblia de trás para frente, de frente para trás. Todas as histórias que a gente fica falando aqui, eles sabem detalhes, né? Muito melhor que a gente, né? Entendeu? Eles conhecem mesmo, profundamente, eles estudam mesmo, né? Sabe? Aqui é uma gravura lembrando esse fato também histórico, né? A morte das crianças, né? Em Belém. Bom, voltando de novo para o Natal, né? A comemoração do Natal começou quando um bispo, né, esse tal de Nicolau, ele começou a distribuir presente às crianças na sua cidade, né? E como o diabo sempre distorce as coisas de Deus, né? Daí começou um culto a esse Nicolau, que virou São Nicolau, e que ele faz hoje, né? Provavelmente ele devia já ser um velhinho na época, com barba branca, essas coisas a mais. Provavelmente ele devia gostar de vestir vermelho, essas coisas, né? Então transformaram esse Nicolau
no o Papai Noel, né, na figura do Nicolau, né? Daí inventaram a história das renas e tal, né? Mas a verdade é que esse Nicolau, então ele não era um bispo, era um arcebispo, né? De Mira, na Turquia, na região da Turquia. E ele viveu no século IV, né? Entendeu? E o Nicolau realmente parece que era um cara de bem, né? Então ele via as pessoas pobres, né? As pessoas que eram necessitadas na comunidade dele, e ele fazia um saquinho lá de ouro e jogava pela chaminé da casa, sabe? Entendeu? Então era um cara que fazia uma coisa boa, né? Não era uma pessoa do mal, assim, o original, né? O Nicolau mesmo, o arcebispo, né? Ele ajudava os pobres, essas coisas, sabe? Mas isso foi desvirtuado, né? De uma maneira tal que virou a figura do Papai Noel, né? Que a gente tem até hoje, né? Entendeu? Então, o Papai Noel, aquele que traz presente, que entra pela chaminé das casas, né? Não é assim que eles fazem? A história toda do Papai Noel? Isso. E daí dá presente para todas as crianças, uma vez por ano. As pessoas até esquecem que do outro, né, significado do Natal, que devia ser o nascimento de Cristo, que também não é, né? Entendeu? Mas só pensam no Papai Noel, né? Então foi uma desvirtualização, né, de uma coisa boa que esse homem, um cristão convertido, um arcebispo, né, ele fazia na época dele, né? Então, voltando à humanidade do Senhor Jesus, né? Jesus então teve um corpo humano. Daí se fala, quais as provas, né? Como é que você sabe que Jesus teve um corpo humano? Primeiro que foi nascido de uma mulher, né? Entendeu? Então em Gálatas 4, né? Então a gente já leu esse verso, né? Mas vamos lá. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, né? Entendeu? Então ele teve uma mãe, como todos nós. Ele foi visto, Jesus foi visto e foi tocado, inclusive, pelos outros seres humanos, né? Muita gente deu testemunha que não somente viu, como até tocou no Senhor Jesus. Então ele podia ser tocado, humano, sabe? Entendeu? Em 1 João 1,1, o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, né, João testemunhando, né, o que nós vimos com nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, né? O apóstolo João teve o privilégio de tocar, né, o Senhor Jesus, né? Isso proclamamos a respeito da palavra da vida. Isso nós proclamamos a respeito do Senhor Jesus, de Jesus Cristo, certo? Então ele está falando que ele está dando um testemunho de alguém que ele viu com os próprios olhos e que ele tocou com as mãos dele, sabe? O apóstolo João. Então ele era humano, somente um ser humano pode passar, a gente só pode passar esse tipo de experiência quando a gente contempla e quando a gente toca um ser humano, né? O que diferencia Jesus dos outros, como a gente já frisou, é que ele, apesar de ter sido humano, apesar dessa natureza humana do Senhor Jesus, e apesar dele ter sido tentado como cada um de nós né, ele nunca pecou. Foi o único ser humano, né, como a gente já falou, né, que nunca cometeu um pecado que seja, nem pequeno, nem grande, nem à direita, nem à esquerda, né, pecado algum. Ele passou pela vida com todas as tentações que a gente é tentado e nunca cometeu um pecado sequer, sabe? Único caso, né? Nem antes, nem depois que a gente fala, né? Todos pecaram, com exceção única e exclusivamente do Senhor Jesus, né? Então tem uma corrente teológica, né, que fala que Jesus não pode ter sido humano justamente porque ele nunca pecou, né? Fala, que ser humano que nunca vai pecar, né? É impossível, né, o ser humano pecar. Realmente, nosso Deus é o Deus do impossível, né? Não é assim? Mas se ele não fosse humano, como é que ele podia dizer que ele compreende o que nós sentimos quando a gente resiste ao pecado? E quando a gente cai, né? Ele podia ter caído em qualquer um dos pecados que ele foi tentado. Podia. Mas ele sempre escolhia não pecar. Foi totalmente obediente ao Pai. Em tudo ele resistiu, E por isso que o mérito dele está nisso. Justamente porque ele era humano e ele resistiu pecado por pecado. 33 anos resistindo ao pecado.
sabe? 33, né? Não é nem se arrependeu depois, ele nunca pecou mesmo, nunca caiu. Em Hebreus 4,15, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. O diabo fez e aconteceu na vida dele, do Senhor Jesus, como faz na nossa, sabe? Só que com a gente ele tem vitória, com o Senhor Jesus não. Nunca, nunca, nunca teve. Bom, outra prova da humanidade do Senhor Jesus, que Jesus teve um crescimento natural. Nós vimos até agora há pouco aquele vídeo, né, mostrando Jesus criança, depois Jesus adulto e tal, né? Então ele foi criança, como todos nós fomos, né? Essas coisas assim. Passou pelo mesmo processo. E à medida que o Senhor Jesus ia crescendo, conforme está no verso aqui em Lucas 2,52, Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Sabe? Nesse ponto, sim, a natureza divina dele prevaleceu. Então ele tinha uma sabedoria que não dava para se explicar humanamente. Sabe? As escolas dele não eram lá nota 10, né? As escolas que ele frequentava naquele tempo. Imagina, ele era filho de um carpinteiro pobre, morava numa cidade do interior, do interior, do interior, do interior. Naquele tempo não tinha nem internet para a gente se informar pela internet, né? Hoje em dia a gente está tão bem informado que uma pessoa pode saber qualquer coisa que ele queira saber só pegando os vídeos na internet, né? Entendeu? Dá para a gente aprender tudo hoje em dia, né? Mas naquele tempo não tinha isso, não tinha nada, era uma cidade do interior, uma escola ruim, a maior parte das pessoas não eram alfabetizadas naquele tempo, sabe? Pouca gente sabia ler e escrever, sabe? Dependia dos outros para poder, quando tinha alguma coisa escrita, para poder ler aquilo que estava escrito, você dependia do outro para poder fazer isso, do escriba, né? Essas coisas assim, daqueles que sabiam, daquelas poucas pessoas que existiam na comunidade que sabiam ler. Livro era uma coisa caríssima, sabe? Muito pouca gente tinha livro naquele tempo. Você tinha que ser ultramilionário para comprar um livro, né? Era mais fácil comprar uma Ferrari, vamos dizer assim, do que comprar um livro. O livro era caro, 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 caro. E não adiantava nada para a maior parte das pessoas, porque não sabiam ler mesmo, né? Que adiantava você pegar e investir tanto num livro, se você depois não ia nem ler o livro, né? Entendeu? Mas eram pouca gente. Isso veio até a tempos mais modernos, né? Me lembro que teve um sujeito, teve uma pessoa que foi, na época da Inquisição, né, que ele foi indiciado lá, essas coisas, porque ele tinha muitos livros em casa, parece que ele já tinha mais de 100 livros em casa, era uma fortuna, né, que o cara tinha, né, e os inquisidores perguntavam por que ele ia fazer com tanto livro, entendeu? Uma fortuna tão grande, ele podia ter investido em outra coisa, mas ele foi comprar livro, cara, né? Entendeu? Isso era um motivo para poder condenar ele na época da Inquisição, né? Foi o argumento, né, dos inquisidores na época, sabe? Mas realmente era muito difícil. E Jesus teve uma alma humana. Por que a gente sabe que Jesus teve uma alma humana? Porque ele confessou, né? Ele falou que tinha. Mateus 26:38. Disse-lhes então: a minha alma, Jesus falando, né? A minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Certo? É Jesus falando. Eu tenho uma alma. Como vocês têm uma alma, eu também tenho. E não é na alma que a gente tem as emoções, né? A alma é o centro da nossa razão, do intelecto, das emoções e da vontade. Então Jesus, como todos nós, ele também tinha a alma que tinha essas características. Então, quando ele ficou triste, ele estava expressando a emoção dele, que é uma característica realmente da alma. Jesus teve um espírito humano também, não só o Espírito Santo, sabe? Ele tem um espírito humano também. Então, Jesus bradou em alta voz, em Lucas 23:46, né? Jesus bradou em alta voz: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Tendo dito isso, ele expirou, morreu, né? Jesus sentiu fome, humano, sentiu fome. Seres humanos sentem fome?
Muita fome, né? A não ser aquelas pessoas que têm anorexia nervosa, né? Mas gente que não tem assim, né? Tipo eu assim, sabe, vive o dia inteiro com fome, não vive? Quem tem tendência para obesidade, né? Parece que por mais que come, parece que está com fome, muita fome, né? Entendeu? Então Jesus, claro que era normal, né? Ele não era obeso, pelo que a gente sabe, né? Mas ele sentiu fome também. Então, depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ele teve fome. Também jejuar 40 dias, né? É só Jesus mesmo, né? E o Moisés lá, né? Teve sede, né? E Jesus teve sede, como todo ser humano tem. João 19 e 28, quer dizer, mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído, para que se cumprisse as Escrituras, Jesus disse: tenho sede. Tenho sede. Sentiu cansaço, como todos nós também, né? Nós trabalhamos, nós nos esforçamos, né? Nós nos sentimos cansados. E ele também se sentiu cansado. Teve cansaço, como todo ser humano tem. Em João 4,6, havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. A gravura, como eu não achei nenhuma do poço do Jacó, eu coloquei aquela do barco, né? Entendeu? A gravura fala de outra coisa. Mas quando ele dormiu dentro do barco, no meio da tempestade, ele dormiu por quê? Estava cansado também, ele trabalhou o dia inteiro, aquele monte de gente para ser curada, orou com um monte de gente e tal, né? Daí no final do dia de trabalho, que ele entrou no barco, ele dormiu, estava cansado. Por isso que ele dormiu dentro do barco, né? Foi quando os outros, né, os discípulos foram lá acordá-lo, Senhor, nos livra dessa tempestade, aquelas coisas todas mais, né? Mas ele foi capaz de dormir no meio daquela tempestade, daquela balbúrdia toda, né? Onda para cima e para baixo, tudo porque ele estava muito cansado, né? Você vê que fake news é uma coisa antiga, né? Só a palavra fake news que é moderna, né? Então, naquele tempo já tinha, como o irmão bem lembrou, os gnósticos, que já falavam uma mentira, uma super mentira, que Jesus não tinha essa natureza humana, sabe? E você vê que as escrituras, né, em várias passagens, com vários testemunhos, né, eles mostram que ele era humano, sim, muito humano, como qualquer um de nós, sabe? Ele tinha esse corpo humano, tá? Bom, Jesus, também tomado pelas emoções, ele também chorou, como seres humanos choram, né? Quando estão muito tristes. E foi no João 11:35, testemunha a respeito disso, foi quando ele viu o Lázaro, né? O amigo dele, o Lázaro, morto. Então, naquele momento, ele sentiu tristeza, né? E ele sentiu tristeza, acredito que não foi só por causa do Lázaro morto, foi porque ele viu as pessoas que gostavam do Lázaro, que amavam o Lázaro, que estavam do lado de fora muito tristes, chorando. Então ele sentiu a empatia, né, por aquelas pessoas que estavam tristes, chorando a perca do amigo. Ele sabia que o Lázaro ia ser ressuscitado daqui a pouco, né, porque ele ia fazer isso, né? Mas ele sentiu a empatia pelas pessoas que estavam tristes com a perca do amigo, do parente, do irmão, né, no caso das irmãs dele, da Marta e da Maria, né? Mas então ele ficou triste, ele sentiu a empatia. Alguém de vocês já chorou quando viu uma pessoa chorando? Isso. Quando a gente vai no funeral, a gente às vezes nem conhece o morto, né? Mas a gente vê as pessoas tão tristes naquilo lá, que a gente acaba se envolvendo, não é assim? De repente você começa até a chorar lá no meio do morto, você nunca nem viu o morto, você nem sabe quem que é o morto, né? Mas você sente a empatia pelas pessoas que estão sofrendo por a morte daquela pessoa. E se acaba ficando triste também. Certo? Então isso nos contamina. E Jesus era tão humano, mas tão humano, né, que ele se contaminou por esse tipo de sentimento também. Ele foi tocado pela tristeza daquelas pessoas. E ele acabou chorando naquele momento. Pois é. Bom, só Deus é que sabe, né? Por que ele chorou, né? Mas eu estou falando, eu acabei de dar a minha teoria, né? Eu acho que ele chorou porque ele ficou, ficou comovido pelas pessoas que ficaram tristes. Essa foi a minha teoria, né? Entendeu? Essa foi a minha dedução, né?
Agora, ele pode ter chorado também, porque ele ficou triste, porque viu Lázaro morto. Eu acredito que não, porque ele sabia que o Lázaro ia ser ressuscitado, né? Eu acredito que não seja o motivo. Eu acredito, né? Mas isso é uma teoria, isso é ideia minha, né? Agora, se ele chorou também porque ele ficou triste de ver as pessoas tão incrédulas, essas coisas, também pode ter acontecido. Um dia a gente vai perguntar diretamente para ele, né? Por que o senhor chorou? que sentimento o senhor tinha no coração, assim, naquele momento, que fez o senhor chorar, né? Sim. Outro exemplo dele chorar, né, irmão? Exatamente. Isso. Exato. Então, você vê só, e não foi só nessa ocasião do Lázaro que ele chorou, como o Irineu está lembrando bem, né? Entendeu? Ele passou por outros processos também que gerou uma tristeza profunda a ponto dele chorar, né? Com certeza. Mesmo que ele tenha chorado por causa da incredulidade daquele povo, ainda assim ele era humano. Isso, você ficou triste por saber que aquelas pessoas nem reconheciam a Deus. Sabe? Bom, como a gente frisou bastante, né? Jesus também foi tentado, né? E muito tentado, né? Em Hebreus 4,15. Pois não temos um sumo... A gente já leu esse verso, eu vou ler de novo, né? Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Então aqui aquela cena do monte, né? Em que ele foi levado logo depois do batismo, né? E do jejum também, claro. E ele pegou e foi tentado pelo diabo, né? Outra característica que mostra a humanidade do Senhor Jesus é que ele teve nomes humanos, né? Nomes que os seres humanos recebem, né? E ele se auto-intitulou também, né? Com alguns desses nomes, né? Por exemplo, assim, ele várias e várias vezes, ele se auto-intitulava como o Filho do Homem. O Filho do Homem. Ele foi o primeiro que falou isso nas Escrituras? Não. Quem que falou antes? Vamos ver. Quem que está craque aqui? Ezequiel. Ezequiel falou várias vezes, né? Filho do homem, filho do homem. Mas aqui, sempre, ele frisando, né, que o Jesus falava assim, ele se auto-intitulava filho do homem, para reafirmar a sua natureza humana. É uma maneira que ele se reafirma. Eu sou humano, eu sou filho do homem, né? E filho da mulher, da Maria, no caso, né? O nome Jesus, como está dizendo, é um nome também humano, né? Salvador, tal, mas é um nome que se dá para o ser humano, tanto é que tem um ser humano na minha frente chamado Jesus também, né? Entendeu? Então é um nome que se dá aos seres humanos, né? Isso. Outro nome que ele recebeu aqui, o filho de Davi, mostrou a descendência do Senhor Jesus, né? Entendeu? Está certo que foram muitas gerações depois de Davi que Jesus nasceu, né? Quantas descendências mesmo? Quem que gosta de genealogia? 14? Não, 14. 14. Foi 14 mesmo, né, meu? Direitinho. Isso. E ele se auto-chamou de homem mesmo, né? Entendeu? Isaías 53:3, está certo que isso foi, né? Isaías já estava prenunciando, né, que o nascimento e o sacrifício do Senhor Jesus, né, o famoso capítulo 53 de Isaías. Mas em 1 Timóteo 2,5, né, nós temos ele também se auto-intitulando de homem, né? Bom, Jesus, como todo ser humano, teve uma família também, né? Apesar, como nós falamos, né, dele ter um sangue real, né, ter um sangue do Davi, ele ser descendência de Davi, a família dele era muito pobre, muito, muito, muito pobre, sabe? Família muito simples, né? Entendeu? Uma dona de casa, que era Maria, né? Essas coisas assim, né? Como era costume já naquela época e até hoje ainda é. E o José, que tinha a profissão de carpinteiro, né? Eles não tinham qualquer destaque na sociedade da época, não tinha qualquer tipo de proeminência social, essas coisas assim, né? Quem que tinha destaque naquela época mesmo, se lembram? Nós falamos outro dia sobre profissões, ofícios, né? Quem que tinha o destaque? Bom, quando Jesus nasceu, teoricamente seriam os profetas, né? Mas como fazia 400 anos que não tinha um profeta, né? Eles nem sabiam mais o que era profeta, sabe?
Então o profeta não tinha destaque porque eles nem conheciam mais os profetas. Eles passaram 400 anos sem ter um profeta. Até que apareceu, até que Deus mandou o João Batista, né? Entendeu? Então eles não sabiam. Então o profeta não podia ter muito destaque na época porque não existia, né? Como não existia o profeta, o sacerdote, né, claro, era o suprassumo, né? O sacerdote, os levitas, era o suprassumo. Junto com eles vinha os mestres, né? Entendeu? As pessoas que ensinavam, as pessoas que liam, os escribas, essas coisas, que liam muito as escrituras, que estudavam, que sabiam, eram os mestres. Por isso que inúmeras vezes Jesus é reconhecido como mestre, né? Rabi, rabi, mestre, mestre, né? Então as pessoas percebiam que Jesus era uma pessoa especial. Então eles não podiam tratar ela como uma pessoa comum, então eles reconheciam Jesus como mestre. Falar mestre, 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 rabi, rabi, certo? Entendeu? Mas ele não era um mestre formado como os outros mestres eram formados. Os outros dependiam de muito estudo, né? Tinham que fazer todas as séries da escola, depois fazer o doutorado, o pós-doutorado e não sei o que mais, né? De tanto estudar a Bíblia, né? Virar um Paulo na vida, né? O Paulo, sim, o Paulo era um mestre, né? Tinha estudado muita palavra, né? Mas Jesus mesmo, não. Ele nunca estudou numa escola regular, certo? Assim, então, por isso que o conhecimento dele era sobrenatural. Então, na minha teoria também, então todo o ensino dele é porque também ele tinha aquela unção de profeta. E o profeta, ele é ensinado diretamente por Deus, sabe? Então ele é Deus e foi ensinado também por Deus, pelo Espírito Santo, né? Entendeu? E daí, diferentemente dos outros mestres que eles só liam no livro, Jesus quando falava, quando ensinava, ele ensinava com autoridade. Porque ele tinha ouvido o Pai falar e ele repetia o que o Pai falava e falava com toda a autoridade do mundo, certo? Ele né? Eu estou repetindo as palavras do meu Pai. Meu Pai afirmou que era assim, que é assado, que é assado, que é assado. Então ele falava com muita autoridade, com muita convicção. Isso chocava as pessoas. Porque os mestres, era tipo eu aqui, né? O Jesus me pergunta uma coisa, né? Eu falo, não sei, vamos perguntar para Jesus depois, né? No dia certo lá, né? Isso é o mestre, sabe? A gente sabe de estudar, né? Agora Jesus era diferente, ele tinha ouvido diretamente de Deus, ele sabia mesmo, sabe? Ele tinha toda a autoridade do mundo. Quando ele falava com muita convicção. Fala aí, né? Somos galhos tortos, né? Entendeu? Para acertar é só Jesus, né? Entendeu? Para conseguir retificar uma madeira torta é só um carpinteiro e muito bom, né? Entendeu? Então José era carpinteiro, Maria dona de casa do lar, como a gente falou agora há pouco, né? Outra característica da humanidade do Senhor Jesus, da família dele, ele teve irmãos e irmãs, né? Então nós são nominados aqui, né? O Tiago, irmão do Senhor Jesus, né? Que depois teve o José, depois teve o Judas, o Simão e mais algumas irmãs que não são nem chamadas pelo nome, mas ele teve irmãs também, sabe? E mais de uma, pelo que está escrito aqui. A gente acaba ficando mais, a gente acaba conhecendo dos irmãos do Senhor Jesus, mais o Tiago, né? Porque nos deixou a carta, né? A carta de Tiago, e o Judas, que também deixou aquela carta de Judas, né? Que está antes de Apocalipse, né? Os outros, o José, por exemplo, o irmão de Jesus chamado José, e o Simão, a gente nem ouve falar mais, a não ser esse verso mesmo, que está em Mateus 13, de 55 a 56, que a gente ouve falar da vida deles, né? Por parte da Maria, claro, né? Entendeu? Pela mãe dele, né? Porque como a gente sabe que o José, o carpinteiro, né? Ele não foi o pai de Jesus, mas foi através do Espírito Santo, né? Que a Maria, ela teve aquela fecundação, né? Então ele vamos dizer assim, ele era o meio-irmão, né? Entendeu? Mas eles todos eram filhos do José e da Maria, sabe? Esses daqui que a gente citou, né? Não tem a maior parte dos Judas, né, para deixar vocês mais tranquilos, são do bem, sabe? Só aquele Judas lá, o Iscariotes, que foi do mal, né? Então esse nome Judas, inclusive, era um nome muito comum naquela época, né? Na Palestina, sabe? Entendeu? Entre os judeus, essas coisas assim. E a maior parte, graças a Deus, era tudo do bem, sabe? Entendeu? Só teve um que era do mal, o Iscariotes, né? Aquele que traiu o Senhor Jesus, né? Sim, exatamente. O nome Judas, né? Ele também como o irmão bem lembrou, ele deriva de Judá, né?
entendeu? E olha, você vê só, o Senhor Jesus era da tribo de Judá, certo? Entendeu? Então está tudo relacionado, né? São nomes assim que são derivados. Ficou estigmatizado, né? Isso. Você só coloca Judas no nome de um cachorro se ele for bem do mal ainda, né? Fala que ele é, entendeu? Aquele cachorro que intratável, né? Daí você fala, é o Judas, né? É o Judas, entendeu? Como tinha aquela época que eles colocavam daquele ditador lá iraquiano, né? O Saddam Hussein, né? Então tinha um amigo meu que tinha um cachorro, né? Que era um cachorro terrível também, né? Então ele chamou o cachorro de Saddam Hussein, sabe? Fala, Saddam, quieto Saddam, entendeu? Porque o Saddam realmente era intratável, né? Ninguém conseguia entrar na casa desse sujeito, sabe? Entendeu? E Judas seria uma coisa parecida assim. Você não vai botar o nome do teu filho de Judas de jeito nenhum, né? Mesmo sabendo que naquele tempo tinha o Judas do bem, né? Então, como a gente falou, né, o Filho do Homem era um nome que Jesus gostava, era, né, que ele gostava de se auto-aplicar, né, quando ele falava dele mesmo, né? Entendeu? O Edson Arantes do Nascimento, quando fala dele mesmo, ele fala do Pelé, não fala? Fala, o Pelé fez um gol assim, assim, assado, em 1970, né? Vocês já viram alguma entrevista do Pelé? Ele se refere a ele mesmo na terceira pessoa, né? Entendeu? Então ele fala, o Pelé fez isso, o Pelé fez aquilo, o Pelé fez não sei o que mais. O Edson é ele e o Pelé é o outro, que ele encarnava, aliás, né? Quando entrava para jogar bola, sabe? Entendeu? Era uma outra personalidade, né? Mas só que Jesus se autodenomina, e ele mesmo se considera assim, como Filho do Homem. O Filho do Homem, o Filho do Homem, o Filho do Homem. Quando ele fala na terceira pessoa, né? O Filho do Homem isso, o Filho do Homem aquilo, né? Entendeu? Então ele se encarna assim. E ele ocorre, pelas contas, em torno de 80 vezes, né? Oi? Mas para aquele povo que estava ouvindo Jesus falar essas coisas, Silvio, transpareceu que Jesus era o quê? Era um cara muito pretensioso, né? Já pensou? Você viveu no tempo do Abraão e está vivo até hoje, né? Entendeu? Você falou com Abraão, né? Então ele transpareceu um cara muito arrogante, pretensioso, né? Foi assim que ele foi visto, né? Assim. Também o Filho do Homem, sim, nós falamos do Ezequiel, mas também em Daniel também está, também existe, né? O Filho do Homem, né? Essa alcunha de Filho do Homem, né? Diz que em Daniel 7,13 e Daniel 8,17, né? E... me perdoe, passei já do tempo, né? Então nós vamos continuar na próxima aula. Eu estava tão empolgado que a gente passou 2 minutos, tá? Entendeu? Mas vamos lá, vamos ficar de pé, vamos orar.